Fala aí, galera da SpaceX, tudo bem? Sejam bem-vindos. A gente vai começar a nossa preparação nesse ano de 2021 com uma aulinha sobre os principais conceitos de população, os principais conceitos que a gente usa quando vai estudar a geografia da população. Perfeito? Então vamos lá, vamos começar? Bom, primeiro conceito que eu acho importante de trabalhar com vocês é o conceito de população absoluta, né? Se a gente for pegar a população mundial, por exemplo, nós temos hoje algo em torno de 7 bilhões e meio de pessoas. Então, a população absoluta vai ser sempre a população total de um determinado lugar. Aqui a gente está trabalhando em escala mundial, mas nós poderíamos trabalhar em escala nacional, por exemplo. O Brasil tem hoje algo em torno de 210 milhões de habitantes, ou em uma escala estadual. O estado do Rio de Janeiro tem hoje uma população que gira em torno de 16 milhões de pessoas, enfim. População absoluta ou população total vai ser, então, toda a população que está dentro do recorte que você quer estudar, tá certo? Bom, a partir aí da população total, da população absoluta, a gente pode partir para outros conceitos. Então, por exemplo, o território brasileiro, a gente sabe que tem 8 milhões e meio de quilômetros quadrados. Isso é um dado que eu estou fornecendo para vocês. A partir daí, a gente pode fazer um exercício com relação à população à população relativa, perdão, ou à densidade demográfica, né, que são dois sinônimos aí. Eu gosto sempre de propor aqui um esforço de raciocínio para que a gente pensasse como seria caso nós trouxéssemos a população mundial para viver no território brasileiro. Aí nós teríamos os 7 bilhões e meio de habitantes do mundo, a população absoluta, dividido pela área territorial do Brasil, que é de aproximadamente 8 milhões e meio de quilômetros quadrados. Tá? Se a gente fizer essa conta, a gente vai perceber que dá algo em torno de 882 habitantes por quilômetro quadrado, ou seja, caso nós trouxéssemos a população mundial inteira para viver no território brasileiro, nós teríamos uma densidade demográfica de 888 habitantes por quilômetro quadrado, ou seja, a população relativa seria de 882 habitantes por quilômetro quadrado. Eu gosto de propor esse raciocínio, por quê? Para a gente desmistificar a ideia de que há uma superpopulação no mundo. Isso não é verdade. Essa densidade demográfica aqui, nesse exemplo hipotético, para vocês terem uma ideia, olha só, é uma densidade demográfica bem menor do que a que acontece hoje na Barra da Tijuca, uma densidade demográfica bem menor do que acontece em Bangu e em Copacabana, que tem, reparem, uma densidade demográfica de 35 mil habitantes por quilômetro quadrado. Então, vamos lá, se nós trouxéssemos o mundo inteiro para viver no Brasil, nós teríamos uma densidade demográfica bem menor do que a grande maioria dos bairros e das cidades brasileiras, tá? E, ao mesmo tempo, nós teríamos aí o resto do mundo inteiro vazio, né, para qualquer atividade econômica, né, indústria, agropecuária, extrativismo, lazer e etc. Tá? Lazer, turismo, enfim. Então, essa é a primeira ideia que eu acho bacana de passar para vocês. Primeiro, os conceitos, né, de população mundial, população absoluta, densidade demográfica, população relativa e chamar a atenção para essa ideia de que não existe uma superpopulação no mundo. Tudo bem? Bom, vamos para outros conceitos aqui, vamos ver outros conceitos de população que vocês encontram com frequência nas provas da SpaceX. Então vamos lá. Primeiro aqui a taxa de natalidade, né? O que é a taxa de natalidade? Eu pego o número de nascidos vivos ao longo de um ano, de um determinado lugar, multiplico por 100 e divido pela população absoluta. Assim eu tenho uma taxa de 1%, 2%, 3%, ou seja, nós vamos aqui comparar o número de nascidos vivos com a população total do lugar. Para saber se estão nascendo muitas pessoas, estão nascendo menos pessoas do que o desejado. Então essa é a ideia da taxa de natalidade. A taxa de mortalidade, por sua vez, ela segue o mesmo raciocínio, porém, ao invés da natalidade, ao invés do número de nascidos vivos, eu pego o dado do número de óbitos.
e relaciono com a população absoluta. Sendo assim, eu vou saber quantos por cento da população está morrendo ao longo de um ano, ao longo de 10 anos. O recorte temporal aí, assim como o recorte espacial, eu vou escolher. O crescimento vegetativo seria a taxa de natalidade, o resultado da taxa de natalidade, menos o resultado da taxa de mortalidade. Ou seja, o crescimento vegetativo, ele mede o crescimento da população sem levar em conta o movimento migratório, e sim levando em conta apenas o número de nascidos vivos em relação à população absoluta e o número de óbitos também em relação à população absoluta. Tudo bem? São conceitos bem simples de compreender. Acredito que todos vocês já tenham visto isso em algum lugar do ensino médio, tá? É só mesmo para a gente poder relembrar. Bom, existe um outro conceito importante, que é o conceito de transição demográfica, que nas próximas aulas a gente vai revisar com mais calma quando nós tivermos aí as pirâmides etárias à nossa disposição. Mas a transição demográfica vai ser a redução das taxas de natalidade associada ao aumento na expectativa de vida. Claro que isso aqui é um processo gradativo que vai acontecendo ao longo do tempo. A transição demográfica tem várias fases. Algumas bibliografias trabalham com 3 fases de transição demográfica, outras trabalham com 4 fases da transição demográfica. Mas o fato é que nós vamos ter gradativamente uma redução do número de pessoas que nascem e um aumento da expectativa de vida, tá certo? Isso vai causar uma modificação na estrutura da pirâmide etária, mas, como eu já disse para vocês, a gente vê isso mais tarde, quando tivermos as pirâmides à nossa disposição. Por último, eu queria ver aqui com vocês o conceito de taxa de fecundidade, que seria o quê? Seria o número médio de filhos por mulher, ou seja, o número de filhos que uma mulher tem ao longo aí, principalmente do seu período fértil. Vamos dar uma olhada em alguns dados com relação à taxa de fecundidade. Aqui no Brasil, por exemplo, em 1970, o número médio de filhos por mulher era de 5,8. Depois isso cai para 4,4, cai mais ainda na década de 90 para 2,9, cai para 2,4 em 2000, 1,8 em 2010 e agora em 2020 cai para 1,7. Tá? Então reparem que a taxa de fecundidade no Brasil está diminuindo. Tá certo? A gente precisa entender que a taxa ideal de fecundidade seria de 2,1, porque para cada duas pessoas, eles deixariam mais 2 descendentes, tá certo? Então nós teríamos uma população estável. Quando a taxa de fecundidade fica abaixo de 2, isso significa que a tendência é que ao longo do tempo a população venha a diminuir. Então a gente tem hoje aqui no mundo a Coreia do Sul, com a menor taxa de fecundidade entre países com população significativa. A Coreia do Sul tem uma taxa de fecundidade de 1,2 e Níger, aqui embaixo, essa é a bandeira de Níger, eles têm uma taxa de fecundidade que é a mais alta do mundo, 7,1. É uma taxa de fecundidade bastante significativa. Tudo bem? No Brasil, nós temos uma taxa de fecundidade em queda, como vocês viram, e uma coisa importante é que a grande maioria das nossas mulheres estão deixando agora para ter filhos a partir dos 30 anos. Tá? E as mulheres estão atrasando cada vez mais a chegada do primeiro filho, e isso está influenciando diretamente na taxa de fecundidade. Por quê? Porque quanto mais tarde vem o primeiro filho, a tendência é que menos filhos a mulher tenha. Tá certo? Então a faixa aqui entre 30 e 34 anos é hoje a faixa etária onde onde as mulheres concentram a maior parte aí das suas gestações, da sua gravidez. Tudo bem? Bom, a gente está mostrando aqui que a taxa de fecundidade nos anos iniciais, né, da mulher de 15 a 19 anos, de 20 a 24 anos, vem caindo, tá? Até que ela chega aqui ao seu aumento entre 30 e 34 anos. Tudo bem? Um último conceitozinho que eu queria trabalhar com vocês é o conceito de expectativa de vida, né? Ou seja, quanto que uma população em média vive. Em 1900, essa expectativa de vida, a nível global, tá? A nível mundial, era de 34 anos. Na década de 1950, isso aumentou já significativamente, né, para 43 anos. Depois foi a 59 anos. Em 2000, 68.
e em 2020, 76 anos. Percebam que, ao longo do tempo, a expectativa de vida do homem dobrou de tamanho. Né? Dobrou. Ela sai de 34 anos, tá certo? Para 76 anos. É mais do que o dobro, na verdade, tá certo? Ao longo aí de 120 anos. É claro que isso tem uma relação direta com os avanços da medicina, uma relação direta com a mudança do papel da mulher na sociedade. E hoje, a maior expectativa de vida do mundo é o Japão, e a menor expectativa de vida do mundo, infelizmente, é de um país africano chamado Serra Leoa, tá? Que tem sérios problemas sociais e isso se reflete diretamente aqui na expectativa de vida. Tudo bem? Bom, meus amigos, essa aula foi mais uma aula de introdução, como vocês perceberam, de conceitos. Ao longo aí dos capítulos, a gente vai voltando, inclusive, a esses conceitos, trabalhando eles de uma maneira um pouco mais aprofundada, à medida que a gente tiver aí os elementos, a pirâmide etária, as teorias demográficas, etc. Tá bom? Até a próxima.